Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, sempre com ilustres convidados, gente que faz a história do futebol. Nós também fazemos a história do futebol. Estamos todos os dias aqui, mesmo no feriadão. Ontem reproduzimos e deu ótima repercussão o programa de 38 anos, aniversário do Cadeira Cativa. Hoje à noite faremos um programa especial também, mas atualizando os fatos do dia a dia, a partir das 19 horas. E agora vamos entre 1 e 1h45 com o nosso preliminar, a imagem do futebol. Tivemos uma rodada plena no meio de semana, inclusive ontem os jogos, a maioria à tarde, à exceção do jogo do Palmeiras. Aliás, o Palmeiras, o que há com o Palmeiras? Ontem voltou o Felipe Melo e o Cuca... Olha, parecia um cachorrinho aquado na entrevista, né? Porque superestimou a possibilidade do Palmeiras se baseando no passado e não no presente. Ele achou que ele ia repetir tudo que ele fez no ano passado esse ano. Quer dizer, ele não prometeu ficar entre os 4. Ele prometeu dar um susto no Corinthians. E agora, se ficar entre os 4, já é um lucro bárbaro, porque ali tem que ter vaga para o Grêmio, tem que ter vaga para o Flamengo, tem que ter vaga para o Atlético Mineiro, nem digo, mas tem elenco para isso, né? Ainda pode reagir na competição, tem que ter vaga para o Santos e mais o Corinthians. Quer dizer, então o Palmeiras agora está nesse rol aí. Nem falo no Cruzeiro, porque o Cruzeiro já está com a vaga via Copa do Brasil, aí seria G5. Mas a reação do Bahia ontem, se fosse na Fonte Nova, ainda vai lá. Mas, e outra, se tivesse que ter um vencedor, teria que ser facilmente o Bahia. Os gols que o Palmeiras fez, e abriu 2-0, não é que foram de forma injusta, porque as bolas entraram. O Palmeiras mereceu fazer os gols, mas fez jogando pior do que o adversário. Jogando pior do que o adversário. Então, amigos, o Campeonato Brasileiro está assim, ó, numa nhaca, porque diziam, perdeu a graça porque o Corinthians disparou. Pois o Corinthians resolveu não disparar mais. E ninguém pega. É aquela corrida de lebre, né, Luciano Davi? Que corre, para na sombra da figueira, tira uma soneca de uns 2 dias, né? E aí a tartaruga consegue passar e tal. Mas dessa vez parece que a tartaruga não vai passar. A tartaruga tá andando para trás também. Parece que pararam também. Cansou a tartaruga também. Quer dizer, o Grêmio desistiu. O Santos ontem também jogou uma bolinha michuruca, né? Podia ter ganho o jogo. Que parecia que ia reagir, né? Umas 10 rodadas atrás, aí o Santos estava embalado, né? Eu achei até que fosse alcançar o Corinthians mais fácil que os outros. Agora, Luciano, você que é do futebol, já esteve lá dentro e tal, eu pego a tabela e olho assim, não é rec dinar, nem pai requito. Eu criei isso lá uns 10 anos, agora todo mundo diz a mesma coisa. Quer dizer, mas nada se cria, tudo se copia. Mas vamos pular essa parte da corneta. Aí é o seguinte, eu olho a tabela e vejo assim, Ponte Preta e Santos, eu digo empate. E dificilmente a gente erra. Aí olha Palmeiras e Bahia, diz, vai sofrer, mas vai ganhar borradinho. Não, aí não ganha nem borradinho. Aí pega Grêmio e Cruzeiro, diz, jogo de difícil prognóstico. Né? É um muro bárbaro, mas Se tu pega Grêmio e Cruzeiro, o Grêmio não está jogando nada. O Cruzeiro nem o técnico Se fosse trouxe. pegar pela probabilidade desse ano, né? Poderia se dizer que ganharia o Cruzeiro em função de que ganhou as 3 contra o Grêmio, né? Se eu não me engano. Não, ganhou uma nos pênaltis. Empatou as outras 2. Empatou as 2 da Copa do Brasil e empatou a outra em 3-3. Verdade. Acho que o Grêmio ganhou a primeira aqui. Qual foi o jogo? O Grêmio ganhou 1-0. O Grêmio ganhou Qual foi o jogo no Mineirão lá, que foi um grande jogo? Foi 1-0 do Cruzeiro que foi para os pênaltis. Não, 3-3, não teve um 3-3. Teve o empate. Então teve o empate do Brasileiro. Foi um jogão, cara. Não, agora tu tem razão, é o seguinte, o Cruzeiro já ganhou mais do que o Grêmio, ganhou 2. E o Grêmio ganhou 1 e tivemos um empate. Isso. Nas 4. Mas o difícil prognóstico é o muro. Porque o Cruzeiro vinha sem 5, o Grêmio ia sem 5. O Cruzeiro nem o técnico trouxe. Estava o Sidney Lobo na beira do campo. Então, aí a gente olha o São Paulo, diz, tudo pode acontecer. São Paulo e Atlético Mineiro, lá o Atlético, por jogar em casa, desesperado e tal, tem um pouquinho mais de chance. Aí que eu vou chegar na pergunta. O Atlético ganhou ontem, né? Ganhou do São Paulo. São Paulo está enterrado, né? Que aí coisa. que eu vou chegar na pergunta. Quando você ouve que o Inter não tem time, esse time aí é insuficiente para jogar a primeira divisão, você concorda? Ou baseado nisso tudo que eu disse agora aqui, dá para dizer que
quase tudo, não japonês, porque os japoneses também aprenderam a jogar. A gente dizia isso É quando os que- japoneses não jogavam nada. Quase tudo chinês. Se eu for repetir que o Internacional confirmar que o Internacional tem um time suficiente para jogar a primeira divisão, tem. Para jogar a primeira divisão, tem. Mas não para ganhar um título. Para vencer, não. Tá, mas e aí? Para vencer, não. Aí tem que reforçar. Tá. Aí tem que reforçar. O Corinthians, por exemplo, agora, tá dando os doces. E eu ninguém vou te chega, dizer mais, mas é que ninguém chega. E quem reforçou não chega também. E eu vou te dizer mais, o tá? Palmeiras reforçou, o Atlético reforçou, o Flamengo gasta uma Babilônia. Pela falta de experiência de estar assumindo uma Série B agora pela primeira vez na história do Internacional, eu não sei te dizer como é que vai ser a performance do Inter no ano que vem. Sim, Eu não sei se vai ser com tanta rapidez essa performance, essa evolução, né, e essa volta, né, com o tamanho que o Internacional merece. Então a gente fica até pisando em ovos. Posso ter um pensamento idiota, tacanho e quem sabe retrógrado? Posso ter. Claro, sem problema. Danilo Fernandes foi para a seleção brasileira, não foi? Foi. Foi destaque no Sport Recife, não foi? Cuesta tem algum destaque na carreira. Né? Klaus, teve destaque em outras divisões inferiores, mas cresceu nessa aí. Nem vou considerar os da direita ali, Cláudio Vinck, nada. Na esquerda, o Wendel não foi destaque no Corinthians? Foi. E jogou bem no Internacional. Eu estou desenhando do próprio Inter. Edenilson não foi destaque com o título? Edenilson. Rodrigo Danilo. Dourado não foi o homem dos 100 milhões que o repórter absurdamente publicou? Edenilson, Dourado, Danilo e D'Alessandro estão jogando o campeonato inteiro em total regularidade, né? Quer dizer, nunca tiveram baixa. Eles estão com uma regularidade que pro Internacional está funcionando muito bem, entendeu? Não está faltando futebol para esses 4 jogadores. O Damião entrou bem também. O Damião veio muito bem, porque o Damião está cumprindo uma função, cara, de dispersão aos zagueiros que ele está fazendo muito. Além de estar sendo goleador, de estar fazendo gol, né? Eu não acreditava nesse retorno do Damião, me enganei com o retorno dele, e ele está cumprindo um papel realmente muito interessante, que é o de tirar a atenção dos zagueiros do outro time para abrir flanco e para abrir jogada. Maestria está fazendo. Bom, Edenilson jogou bem com o Tite. Dourado quase foi campeão da América. Sacha quase foi campeão da América. D'Alessandro é o D'Alessandro. É o D'Alessandro. Vai renovar. Potker foi goleador do Campeonato Brasileiro do ano passado, jogando na Ponte Preta, goleador do Campeonato Paulista e melhor jogador do Campeonato Paulista. Tá bem. Nico Lopes foi destaque na Taça Libertadores da América. Onde é que está o timinho? Camilo ajudou o Botafogo a chegar na Libertadores da América. Não, o Inter tem peças interessantíssimas ali. Onde é que eu quero chegar? O Inter era um timinho, mas não era timinho com a bola dentro de campo, não jogava nada. Mas os jogadores são bons. Agora, se coadunar a coisa, Felipe Gutierrez, seleção chilena, e aí vamos nós, os jovens, esse Juan apareceu bem e tal, o Iago, lateral esquerdo, é razoável. Se o Inter souber fazer uma triagem dos que vão voltar, Valdívia chegar no aeroporto pedindo desculpa, já sai lá de Minas Gerais pedindo desculpa. Começa a dar entrevista e não começa a dizer que é mentira que ele disse que não jogaria a segunda divisão. Começa a pedir perdão. Isso aí agora serve como atenuante para não ser preso na política. Será nacional. que volta, hein? Então, comecem pedindo perdão. Será que volta? Eu acho que com essa questão toda aí, não sei. Acho delicado. Pois é. Não falei do Damião, porque você falou. Damião tá jogando muito bem também. Está o time insuficiente. Agora vamos dizer assim, para ganhar o título, o Inter encarou o Palmeiras, que foi o time que mais contratou. Eliminou o Corinthians, que vai ser o campeão brasileiro. Ele eliminou, não perdeu para o Grêmio, que é o único gaúcho. Eu acho que é o único brasileiro vivo na Libertadores da América. Essencialmente tem nesse grupo é que não estava jogando nada. Tem nesse grupo do Internacional também, que a gente tem que reconhecer o trabalho do Guto, cara. O Guto deu uma nova remodelagem pro time dentro de campo, tu enxerga uma evolução, tu enxerga muito uma evolução. E é um cara que com certeza quer crescer no Internacional. Eu ouço nas redes sociais, vejo muito nas redes sociais, leio e ouço também que as pessoas acham que não deve ser ele o treinador para o ano que vem. Eu discordo disso, eu acho que ele deve continuar. Só que eu acho que o Internacional, para ter
o tamanho que merece ter para o ano que vem, porque daí tu tem Copa do Brasil de novo, Gauchão, Brasileiro. Liga não vai ter, né? A Liga conseguiram acabar com a Liga, né? Os próprios dirigentes conseguiram acabar com a Liga. Não deu Liga. Eu acho que tu tem que ter mais umas 3, 4 peças aí. Eu acho que tem que ter mais um zagueiro, acho que tem que ter mais um lateral, acho que tem que ter mais um homem de articulação, sabe? Mas tu, como conselheiro zeloso, o único movimento político que não integra a atual administração, rebelde, eu sou rebelde porque o mundo... Foi convidado, né? Vamos deixar claro. E te trataram com amor ainda, fui convidado. negando a música. Fui convidado, fui convidado. Me trataram com amor e me deram tão somente a incompreensão. Olha aqui, ó, mas eu queria ser como uma criança, feriado do Dia da Criança. Hoje é dia 13, sexta-feira 13, por isso que eu até canto, porque quem canta os males espanta. Mas você, como conselheiro zeloso, preocupado com as coisas do Internacional, sabendo que fechou o ano com 80 milhões, fechou até agora o ano, com 80 milhões de déficit, vai fechar com 110, 120, e aí não sei quanto é que vai pegar da Globo adiantado, não sei quanto é que vai pegar no banco, não sei se vai vender algum jogador, vai ter que dar um jeito, que tem o Profut aí que tem que resolver essa encrenquinha. Muito. Agora. Então, tá, vamos pular essa parte, isso é problema do Marcelo, que não deve estar dormindo, só com um boletim embaixo da língua. Zeloso, preocupado com tudo isso. Esse discurso de que tem que contratar 30%, 40%, 50% para o ano que vem, não é preocupante? Sabendo que tem 40% por voltar, 10 ou 15 para mandar embora. O que o Melo tem que... Acho que o que o departamento de futebol tem que avaliar, né? Não adianta querer dar o passo maior que a perna, senão o Internacional daqui a 2 anos vai estar, desculpe, com perdão da palavra, vai estar atolado de novo financeiramente, entendeu? Que já está. O Internacional teve que recuperar vários empréstimos que foram feitos na gestão do Vitória. Vamos lembrar que o empréstimo de 60 milhões, e sempre a desculpa política era que tinha que pagar o salário atrasado do Forlan e do Escoco. 60 milhões do Banrisul, 13 milhões do Esporte Interativo e 48 milhões da Globo. Foi todo o dinheiro que entrou na gestão do Vitória de antecipações, né? E faltou dinheiro, ainda fez um empréstimo, se eu não me engano, de 20 ou 23 milhões ao apagar das luzes. Mas ali para cobrir. As obras não são visíveis, entendeu? Elas tipo aquelas lá do Abu Dhabi que teve lá, né? Não tive em Abu Dhabi, não tive. Mas Abu Dhabi é o seguinte, tu dormia, né? Eu fui visitar o Abelão lá no Al Jazeera, e o Abelão me disse assim, tá vendo aquela obra? Estou. Daqui 15 dias está pronta. E eu ri da cara do Alberto, vai te catar. Aí disse, então tá. Aí eu estou num hotel no centro de Abu Dhabi. Eu cheguei lá, tinha uma obrinha ali no centro. Os caras só trabalhavam de madrugada, mas aí parecia um formigueiro, tinha 800 pessoas trabalhando. Quando eu saí, terminou o torneio do Inter lá, o Mazembaço, o Escambau, estava quase pronto o edifício. Aqui, as obras do Inter são assim. Enquanto construíam lá, aparecer do nada, sabe? Em 2010, enquanto construíam lá, demoliam a arquibancada inferior aqui também, né? Eu tava aqui com a Rua de Cunha fazendo a transição. Tu tentou atacar o trator igual ao Moretti? Tentei. Ninguém ficou sabendo, mas tentamos. Tentamos. Fizeram aquele rombo na arquibancada e ainda filmaram aquilo às 7 horas da manhã. Para mostrar que era o progresso. Estavam iniciando as obras. Assegurando a obra com recursos próprios. Bom, eu tenho várias perguntas razoáveis para ti. Sabe? Vamos pode lá. perguntar, né? Vamos lá. Minha vida inteira foi perguntar. A gente está aqui para tentar responder, né? A gente está aqui para tentar responder. Lençóis e tal. Vamos ver. A minha pergunta é a seguinte, sobre D'Alessandro. Um dos piores momentos do D'Alessandro foi contigo. Não para te sacanear ou para se auto-sacanear, porque ninguém quer jogar mal. Foi naquele período do Dorival Júnior. No entanto, aquele título contra o Caxias, por exemplo, se ele e o Dagoberto não entram, o Inter não ia ganhar o título. O D'Alessandro é gênio, é sensacional, é habilidoso, é bom caráter, é bom profissional, é quase hors concurso nos últimos 10 anos do Internacional e tal. Mas o D'Alessandro às vezes é birrento, às vezes fica injuriado com algumas situações e se não for exatamente como ele quer, ele também pode dar uma atrapalhadinha, como deu com o Tite. E olha, está falando aqui alguém que defende o D'Alessandro em 90%. Tanto é que os adjetivos principais eu dei todos qualitativamente, né? Então... O D'Alessandro é um jogador que briga pelo contexto, né?
Muitas vezes pode obrigar a Zona de conforto com o Fernandão muitas também vezes contigo, foi. né? Muitas E aí, vezes. não era ele. Muitas vezes pode brigar pelo contexto correto, algumas vezes pelo contexto errado. A pessoa nunca vai estar sempre com a razão, né? Agora, eu disse aqui, o D'Alessandro é um atleta que é hors concurso, né? O D'Alessandro teve 3 lesões em 2012. Né, jogando bem menos do que havia jogado, por exemplo, em 2013 com o Dunga, quando ele assumiu o time por completo. E vou dizer mais, segurou o Inter de não cair naquele momento para a segunda divisão, porque nós ficamos em 15º, se eu não me engano, em 2013. Mas aí o Dunga tinha ido bem para Zezéu, né? Se eu pudesse naturalizar o depois, D'Alessandro, eu convocaria para a seleção. Depois, por coincidência, e aí não é coincidência também só, mas por uma falta de liderança, o Internacional caiu para a segunda divisão ano passado, muito em função de perguntar para ele por que ele não estava. Né? O que aconteceu que o D'Alessandro estava descontente e foi para o River? Né? Esse é o primeiro parâmetro. Aquilo que você esse é o primeiro parâmetro, né? É essa avaliação que a gente tem que fazer. E a outra quando ele voltou esse ano, eu disse, o D'Alessandro, com o salário que ele ganha, se ele jogar 45 minutos bem e os outros 45 estiver dentro do vestiário liderando o grupo, ele tá pago. É um jogador que está pago. Então ele está fazendo mais do que isso esse ano, entendeu? Ele está de novo sendo o grande líder desse processo todo. Ninguém faz nada sozinho. Eu acho que ele tem vários jogadores que estão liderando esse processo com ele. Acho que o Damião, que voltou, é um deles, né? O próprio goleiro, o Danilo, o Dourado, que é prata da casa também, e vários outros atletas. Que hoje tu sente o Internacional com uma segurança maior psicológica. E isso é muito importante, porque o começo do campeonato de Série B, brasileiro, Série B do Internacional, foi complicado. Foi complicado. Nós tivemos uma crise ali nos primeiros 30 dias que foram de endurecer. Tem que ter paleta para segurar aquela crise ali, cara. Agressão dos torcedores, aquela coisa toda. Então, eu acho que o D'Alessandro cumpriu essa função. Acho sim que tem que se fazer uma renovação do contrato dele. Acho que tem que se fazer também, além de uma renovação, tem que se fazer uma avaliação do salário dele, que é um salário alto. Não sei se o Internacional vai ter poder financeiro para continuar mantendo esse salário, e não digo nem aumentar, é manter ou diminuir, entendeu? Vai depender muito do perfil do atleta em querer aceitar esse tipo de coisa. Mas o Internacional precisa dessa diminuição. O Internacional vai passar por uma cesta de atletas que estão voltando aí, que vai ter que fazer uma peneira, se eu não me engano, em torno de 25 a 30 atletas que estão emprestados e estão jogando em outros clubes, e que tu já tem que começar... Por exemplo, quando eu falo que o Internacional já tem que pensar em 2018, essa é uma formatação. Pega esse mundo de jogador que está lá fora e vê qual se enquadra para trazer de graça para cá, porque ou o Inter está pagando salário, né? Ou ele vai voltar só como salário porque ele já tem contrato com o Internacional. Então, o D'Alessandro é isso. Acho que tem que se renovar. Eu já vislumbro o D'Alessandro e eu já andei ouvindo ele falar aí, agora nesse programa que teve do Luciano, o Bem Amigos, ele disse, do Galvão, desculpa, meu projeto é ficar no Internacional. Mesmo depois de estar fazendo curso de treinador, né? Mas eu não sei, daqui a pouco se ele não vai lá adiante virar um diretor executivo, alguma coisa assim, né? Por ser... Mas, eu vi um pedaço ele se nacionalizou agora, né? Parece? Ele é brasileiro. Então, a brasileiro... Não tem a menor dúvida que o caminho dele é aqui no Brasil. E outra coisa que ele disse, ele não está preocupado se ele vai ser técnico, diretor, manager... empresário. Ele quer estar junto. Ele quer estar no meio do futebol. E hoje ele deu uma entrevista e deu, primeiro, uma estatística. Apresentou números: 43 jogos, 8 gols e 16 assistências. O que significa fazer um gol a cada 5 partidas, 2, mais ou menos. E 2 assistências. E 2 assistências. 43... Uma assistência a cada 3 jogos. A cada 3 jogos. Diminui o número de jogos. Mas é uma assistência, tipo a do Douglas, campeão da Copa do Brasil. É o tapa perfeito aquele, né? Quer dizer, ele diz assim, vai e faz, né? Ele tem feito meio gol. Ele serve o companheiro. Em momentos decisivos, né? Tá aí a diferença de um passe mal dado para uma assistência, né? A assistência é perfeita. Contra-ataque do adversário. Isso mesmo. E a assistência é meio gol, não tem a menor dúvida. E outra coisa, ele disse assim: futebol é injusto. E mas com o D'Alessandro não é. Na balança, não. Eu não concordei. O torcedor vaiou. Tem alguns idiotas que vaiam até a própria mãe, então não dá. Então, agora, o torcedor tinha que esperar um pouquinho para vaiar. Então, nesse aspecto, nesse quesito, há injustiça. O que eu quero dizer é que na balança para com o D'Alessandro, o futebol foi justo. Muito.
Alguns dizem, ele não jogou na seleção argentina. Jogou na principal também. Jogou na Olímpica. Exatamente. Não jogou mais vezes. O Tevez não é convocado. O Higuaín é artilheiro na Europa, não é convocado. A seleção argentina caindo pelas tabelas, vários craques não são convocados. Então, eu acho que ele, com o D'Alessandro, o futebol é justo. Diz que ele foi vaiado na frente da família. O torcedor vai, não sabe se ele está junto com a família ou não. Mas é triste isso. Eu me sentiria constrangido, né? Mas... Ainda mais se é uma vaia injusta. Mas a família já está acostumada também, com vaias, aplausos e até, vou ter que dizer, idolatrias. Porque eu vejo assim... Vaiado todo mundo é. O próprio dirigente, se é um Falcão, dirigente sério. Figueiredo. O dirigente, se é um dirigente sério, ele não ganha dinheiro com o clube e é vaiado. É vaiado. Tá no mercado com a família e é xingado. Isso faz parte, né? Tu é muito xingado ainda? Não. Ainda te cobram do Rafael Moura? Nada. Absolutamente nada. Olha aqui, ó. 2012 muito, né? 2012, em função da zona de conforto, foi bastante complicado. Foi de uma ascensão, né? A partir do momento que a gente assumiu ali, o Internacional em 2012 tinha um time que era absurdo, né? E aí a gente ainda trouxe algumas peças que eram o complemento para ser campeão brasileiro. Eu assumi em abril o futebol e saí dia 2 de dezembro, ou seja, eu fiquei 7 meses no futebol do Internacional, trazendo 3 peças para ajeitar. Era a Juan do lado do Moledo, e eu teria 2 grandes reservas, Bolívar e Índio, né? Aí tinha 2 laterais, Ney e Kleber. Né? No meio tinha gente sobrando, tinha Guinha-Azul, tinha Josimar na reserva, tinha Dourado começando a treinar junto com o profissional, Dagoberto, Damião, aí veio o Moura, aí veio o Forlan, né? Forlan foi um divisor de águas, assim, no sentido de que fazia horas que o Internacional não fazia uma contratação de tanto peso, né? Para a zona de conforto, né? Que foi uma crise de vestiário. Olha aqui, ó, ele diz que vai encerrar no Inter e merece encerrar no Internacional. Outra coisa, quando você ouve falar, você vai responder depois dos comerciais, porque essa é uma resposta longa, não mexam muito nas nossas contas que eu quero que volte 5, 6, 7 anos atrás. O que passa pela sua cabeça? O que você gostaria de dizer para esses que querem mexer em mais anos para trás, para que fique equilibrado? Depois do intervalo comercial. Alguns dos principais fatos do dia. Valdemiro Val é escolhido pelo técnico Guto Ferreira para substituir Edenilson, que está suspenso. Me ajuda a interpretar essa notícia aqui, Luciano Davi. O fato de não jogar Felipe Gutierrez significa dizer que ele não fica? Porque essa é a hora de ver Felipe Gutierrez. E o que faz o Guto? Não coloca o Felipe Gutierrez, coloca o Val. Mas a característica é diferente. Sim, mas só cabe o 11. Você vai colocar todas as características, né? E ele se fala que é polivalente. O Felipe Gutierrez foi contratado na gestão 2016, né? Não foi em 2017, né? Foi agora. Não, foi agora. Foi nesse ano. Foi agora. Ano passado vieram Seiras e Nico. Eu não me lembro. Isso mesmo, Nico. Estou trabalhando com o Nico. Eu não me lembro qual foi o custo do Felipe Gutierrez, cara. Não, é barato o empréstimo e 7 milhões o passe de reais. Também não é caro. Muitas vezes, Rec, o treinador vê muito o jogador em período de treino, cara. Eu acho fundamental a produtividade, a essência do jogador, a qualidade dele, a qualificação dele ser avaliada num treino. Eu não tenho a menor dúvida que o Guto tem capacidade e capacitação para avaliar um jogador no treino, e se ele porventura não está colocando, ele está, de repente... E aí vou te dizer mais, tá? O Guto, por ser prata da casa, ter trabalhado na base do Internacional, se ele senta com um departamento de futebol para conversar, ele vai tentar também se preocupar em equalizar as finanças do clube. E equalizar as finanças do clube é botar um guri e tirar um profissional que pode ir para o mercado para gerar receita para o clube. Voltamos àquela conversa inicial, né? Do déficit, das dificuldades inerentes. Aí, com relação ao Gutierrez, vale destacar que com o Guto ele está treinando mais à frente. Mais na função do D'Alessandro do que atrás. Mas começou com o Zago no tal do losango. Sim, com o Zago, sim. O Denilson por um lado e ele pelo outro. O Guto, acho que utilizou ele nessa função um jogo apenas. Até porque quando o Guto chegou, ele estava na seleção. Então, D'Alessandro apresentou esses números positivos na temporada, 43 jogos, 8 gols, 16 assistências, Edenilson suspenso, Sacha expulso, Damião com dores musculares. Os 2 primeiros é certo que desfalcam o time, o Edenilson e o Sacha. E o Damião não tem necessidade do Guto colocar em campo.
mas ele estará 100%. Ele só está com dores musculares. E hoje ainda é sexta-feira, o jogo é terça. Ele não se dá conta. O Inter já jogou na rodada, que foi contra o Bahia. Contra o Brasil? Bahia, o Bahia está na primeira divisão. Fui dizer uma coisa e saiu outra. É que eu vi o jogo do Bahia ontem e fiquei impressionado. Os caras estavam sempre para fazer gol. Meu Deus do céu. O que pegou aquele goleiro do Palmeiras de novo, né? Fazia horas que o Praz não pegava tanto. A equipe colorada se prepara para o jogo contra o Boa Esporte na terça-feira em Varginha. O provável colorado: Danilo Fernandes, Vinck, Danilo Silva, Cuesta, Wendel. Danilo Silva, engraçado, ele pediu mais um tempo, né? Tomara que o tempo seja para consertar e não estragar mais do que já estragou. Charles, Valdemir, Camilo, D'Alessandro, Potker, Nico Lopes. É um time interessante de qualquer forma. Jogos de hoje. Paysandu, como diria Celestino Valenzuela, Paysandi contra CRB, 19h15. Paraná e Criciúma, 8h30 da noite. Que jogo esse, hein? É a última chamada para o Criciúma. Tem que ganhar fora de casa, porque se empatar... E o Paraná está embaladíssimo, né? O Paraná está muito bem. Qual é a posição do Paraná, hein? Já vou te dar a classificação geral. Juventude e Londrina às 9h30. Já vou passar para o Grêmio. Agora então vamos parar aqui no Inter, a pedido do Luciano Davi. Inter, 57. Para mim faltam 3 pontos, ou 4, tá? Se quiserem, de lambuja. 6 para garantir. Não, para garantir. 2 vitórias. Aí é o Ciborrovski, tá bom. América, 51. Ciborrovski tem que decidir na final, cara. Ciborrovski é depois que tu erra um pênalti lá fazer um gol, nem em 2005. Não, mas o cara sempre está se garantindo. O Guto chegou a dizer que faltavam 3 vitórias. Pô, aí vai a 66, aí é campeão. Daí embala para ser campeão, né? É porque ele tem que dar um jeito de manter o grupo também motivado para a sequência. Não, né? E ele tem razão. Eu corneteio, mas ele tem razão. América, 51. Ó, tu vê, pô, América ainda é complicado, ainda faltam 10. Tem os critérios inferiores ao do Inter. Então, se para o Inter faltam 3 ou 4, para o América faltam 10. Paraná, 49. Mesmo com essa excelente campanha, ainda faltam 12. Veja como 60 vai dar. Bom, tá que posição está o Paraná? Terceiro. Ceará, 48. Ainda faltariam 13. Né? Oeste, 47. Ainda faltariam 14 para chegar a 61. Vila Nova, 46. Faltariam 15. Juventude, 45, faltariam 16. E o Criciúma, 42, faltariam 19. Então, até aí, até o 8º, ninguém está dentro e ninguém está fora. Internacional quase dentro, o América quase dentro e o Juventude quase fora, o Criciúma quase fora. O Criciúma precisa de 19 em 10 jogos. Tem que fazer 2 pontos, é pontuação de campeão. Mas pode, né? Pode, claro. Novo, tá bom. Agora, daí para baixo, todos lutam para não cair. O ABC já foi. E esses todos para não ocuparem uma das 3 vagas restantes. Brasil de Pelotas, 37, Londrina, 37, Boa, 37, Paysandu, 36, CRB, 35, Goiás, 34, joga clássico contra o Vila Nova. Guarani, 34, Luverdense, 34. Estariam caindo. Figueirense, 32. Aí já bem se distanciando, hein? Já com defasagem de 6 pontos. O Santa Cruz com 29. O Náutico com defasagem de 12 pontos, 23. E o ABC com defasagem de 17 pontos, tem 18. O ABC já foi. Jesus levou. Ramiro voltou a trabalhar com bola, pode ficar à disposição para o jogo contra o Coritiba no domingo? Não sei, não. Acho que o Renato não vai queimar esse cartucho aí. O Grêmio está nessa frescura aí de poupar. Vai poupar o Ramiro também. Tricolor encaminha a negociação com o zagueiro Anderson, de 22 anos, que atua no Confiança. Atleta se destacou na Série C. Vamos combinar, eu e tu, tá, Thiago Lopes, com o Maurício Freitas aqui. Amanhã não vai ter essa manchete, né? Não, amanhã é sábado. Amanhã não vai então ter, com certeza. Não vai ter, então. Amanhã com Mas certeza não vai ter. segunda-feira, então pode colocar de novo, tá? Tá. Até o Grêmio negociar. Isso aí parece as bolhas do Altair, que o Haroldinho fez uma semana inteira boletim na Rádio Bandeirantes, com as bolhas do Altair, que era zagueiro do São José. Agora estamos há uma semana dizendo que o Grêmio vai contratar o zagueiro Anderson. Parece que joga mais do que o Gamarra, inclusive. Ou que o Mauro Galvão. O presidente Romildo Bolzan se mostra confiante na permanência do atacante Lua. Parece que encaminhou a renovação, né?
Salário encaminhado, né? Luan segue de fora do time, pode retornar ou retomar na quarta-feira contra o Corinthians, quase 2 meses depois. Reapresentação do time para a próxima temporada está prevista para o dia 17 de janeiro de 2018. E o Tricolor entra em campo no domingo às 19 horas contra o Coritiba no Couto Pereira. 12h30. 1h30. 1h30, viu? 17 de janeiro, então, é uma projeção contando o Mundial, né? Já tá É contando o cenário positivo. E acho que aí tá certo. Otimista. A tal da Planejamento. A tal de preocupação com todos os detalhes e tal. Se tiver que antecipar, fazer o quê? Né? Já voltamos na sequência. Voltamos. Como é que é a divisão aí da grana do Fluminense com o Flamengo? Deu dinheiro bom? Deu um dinheiro bom. O clássico que teve 30 e... Vou buscar o número exato aqui. Teve 39 mil presentes, 32 mil pagantes. A renda do clássico, 1.200.000 reais. Sobrou para os clubes, 25 mil aproximadamente. Dividiram 25 mil, 12.800 para cada. 1.214.000 foram descontos por custos. Olha aqui, para jogar no Maracanã. O Maurício não me deixa mentir sozinho. Há uns 2 meses eu disse, quando o Corinthians começou a dar os doces, que o campeão brasileiro ia ter 70 pontos. Se alguém tivesse farinha no saco para fazer mais de 70, e era pouco, ia passar do Corinthians. Porque o Corinthians não estava jogando nada, estava perdendo Vitória, o Goianiense, não sei mais quem. E continua nessa nhaca e vai ser campeão com mais 13 pontos. Tem 58. Ele fazendo 13 pontos, ele obriga o Santos a fazer 23. Obriga o Cruzeiro a fazer 24. Obriga o Grêmio a fazer 25. Obriga o Palmeiras a fazer 27. Então ele vai ser campeão com 71 pontos, com mais 13 pontos em 11 rodadas. O Santos teria que fazer 23 em 11 jogos. 23 em 33. Então, quer dizer, não tem... Aí... Eu dizia que com 60 o quarto ia entrar. Hoje estão falando já em 62. Vai dar com 60. Porque agora os outros aí, Atlético Mineiro, Flamengo, Botafogo e Palmeiras, vão puxar um pouquinho quem está na frente, né? E os da frente vão ganhar dos lá de baixo, que estão enlouquecidos tentando ponto. Olha o Coritiba, quase tomou ponto do Corinthians. Né? Quer dizer, então... É complicado. A briga pelo título, Corinthians 58, Santos 48, Cruzeiro 47, Grêmio 46. Nem vou colocar mais o Palmeiras. É muito ponto. Tá? Lá embaixo. Para 9 rodadas, né? A briga para não cair. Vamos deixar o Atlético Paranaense livre, Brasileiro, tá? 11. Tá na 27ª rodada, só Cruzeiro e Ponte já jogaram a 28ª. Então, vamos deixar livre o Atlético Paranaense até o 10º. O Atlético Paranaense e o Vasco vamos livrar, tá? Porque esses aí... O Atlético Paranaense falta 10 pontos e o Vasco faltam 9 pontos. Aí, vamos para o Sport Recife para baixo, para não cair, do 11º para baixo. Segunda página, como diria o doutor Luiz César, teu companheiro lá de 9. 33 Sport, 32 Vitória, 32 Chapecoense, 32 Bahia, 32 Ponte Preta com um jogo a mais. Fluminense 32, te segura, Belão. São Paulo 31, Avaí 30, Coritiba 28 e Atlético Goianiense 26. Não tem ninguém morto. E ninguém vivo desse aí. O problema pro Fluminense... Esse é o pior risco, né? Não tem ninguém morto ainda, é um risco absurdo. Nos outros anos já tinha um morto. Alguém, o América Mineiro, o América Santa Cruz. Santa Cruz. 1 ou 2. No caso do Fluminense... O ano passado tinha 2 mesmo. Tinha 2. Santa Cruz e América. No caso do Fluminense, os próximos jogos do Fluminense, Avaí e São Paulo. 2 na parte de baixo. Os próximos jogos? Do Fluminense. Pode definir aí, hein? E aonde é? Vou buscar aqui. Pode definir aí. Vou começar a rezar já pro Abelão. Já vou acender uma vela. O São Paulo está com um perfil muito parecido com o do Internacional no ano passado, né? Eu, sinceramente... Quando parece que vai engrenar, não vai. Eu gostei muito do time de São Paulo, até porque tivemos vários clássicos com ele. Sempre foi um time muito respeitoso, muito... identificado... De nível. Identificado com a ética, essas coisas assim. E teve alguns problemas, né, com o presidente dele, um ano retrasado, se eu não me engano, né? E quando isso vai para dentro do vestiário, acaba se perdendo o respeito, né?
dos profissionais com relação ao quadro diretivo. E eu não consigo ver o São Paulo subindo. O São Paulo resvala, vai dar uma acendidinha, cai de novo, sabe aquela coisa que tu tá começando a bater o pavor? Nenhum Hernando da vida consegue estruturar essa situação. O Hernanes, né? O Hernani, desculpa. É complicado. O São Paulo é o seguinte, né? Em relação aos outros, ele tem um pouco mais de elenco. Mas daí a gente vai, o Fluminense também tem um elenco razoável, o Sport Recife tem um elenco razoável, o Vitória tem um elenco razoável. Então é teste, né? Foi aquilo que eu fiz no começo aqui. O Internacional tem um bom time, um bom elenco, em tese. Na prática, tem que confirmar, né? Por isso que o Luciano falou em mais 3 ou 4. Para não haver vacilos. Eu trouxe o pior cenário para o Fluminense. O lado positivo, se é que existe um, é que os 2 jogos são no Maracanã. Na sequência. Opa. Contra Avaí, no domingo, 5 da tarde, e contra o São Paulo, quarta-feira, 9h45. Como eu cantei, Jogo bom de ver esse, hein? Fluminense e São Paulo. como eu cantei no começo do programa, vou cantar de novo agora. Vamos torcer pro Abelão, né, Tia? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vamos torcer Sabe pro o que fez Abelão. O Fluminense já anunciou torra de ingressos. É isso aí. Vai ser a 5 É isso pila. aí. E até o comunicador ontem da Sport TV, não me lembro se foi o Lédio. Pena que só agora os clubes se preocupem em baixar preço de ingresso, mas o futebol é caro. É assim. Futebol é caro. Não dá pra pedir, se for na fazenda de Se tu graça. for analisar, se for verdadeira essa questão dos custos do Fla-Flu aí, cara, quando a gente fez a avaliação de uma parceria estratégica no Beira-Rio, é porque a gente sabia que o custo ia ser esse, entendeu? O Internacional tinha 24 acessos, 24 portões. Hoje tem 60 e tantos portões, cara. Cada um deles tu tem que ter controle da federação, controle do clube, tem que ter tarefeiro, tem que ter o cara da catraca, tem que ter Tem que ter um steward pra vistoria. tudo, a segurança, entendeu? Então, pô, aí é acesso de elevador, é acesso de rampa, é acesso de escada, é acesso de portão Mas diferenciado. isso aí foi inteligente o plano de sócio do Inter. O sócio pode entrar em qualquer setor. Isso. Né? Mas isso não quer dizer que não tem que ter gente presente ali. Tu tá pagando aquela pessoa, Eu entendeu? estou dizendo, num jogo menor, dá para fechar No estádio antigo do Internacional, o ponto de equilíbrio para começar a ganhar dinheiro eram 18 mil poltronas. 18 mil assentos, no caso, que antes era cimento. qualidade. Hoje são 23 mil. 23 Então não dá mil. lucro nunca. É complicado. É complicadíssimo. O Grêmio paga para jogar e o Inter não ganha nada. É complicadíssimo. E no caso do Fluminense, ele consegue fazer promoções melhores porque o contrato dele com a administradora do Maracanã é melhor do que o do Flamengo. O Flamengo, por exemplo, paga 250 mil reais por jogo. O Fluminense paga 100. É caro lá, mas pelo que disse o Luciano Davi a respeito do controle que tem que ter o Internacional, não é caro. Não é caro. Na proporção, eu também acho que o Beira-Rio é uma até porque o Maracanã é maior, né? Mas na proporção se torna caro, tia. É doído pagar todos esses custos aí. Venha aproveitar as melhores negociações para comprar, investir ou trocar um imóvel. Hoje é sexta-feira, pega a patroa, leva lá, troca o imóvel. O compromisso Nex está no Iguatemi com as condições imperdíveis para você garantir seu imóvel novo. São casas e apartamentos na planta, em construção ou prontos para morar. Vá conferir e tenha a certeza do melhor negócio. A Nex espera por você com uma infraestrutura inédita e grandes oportunidades. Nex Group, a certeza do melhor negócio lá no Iguatemi. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais e atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. O Posto Boqueirão, onde eu abasteço, conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para seu veículo. Da troca de óleo até aspiração de tapetes, estofados, calibragem e verificação de 15 itens sem pagar a mais por isso. Quer dizer, abastece e leva tudo isso no mole. Confira também a loja de conveniência com um espaço agradável para o seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão. Está iniciando o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto que tem quilômetros de vantagens, possui gasolina de qualidade e atendimento personalizado? Posto Boqueirão. Fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP e também aqui, em frente ao campus da Ubra. Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade
credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316. WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã, mas de manhã funciona. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. Becker Fish alerta. Direito de trânsito. Suspensão do direito de dirigir? Consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689. Luciano Davi, quem você acha que sobe? Os 4 primeiros. Os que já... O Juventude até, eu acho que teve uma queda no segundo turno, né? Que eu não esperava. Eu achei até que ele fosse conseguir manter uma média. Mas os 4 primeiros eu acho que são o Paraná, vejo com muita força ainda, né? Ceará o Internacional já subiu. Né? O Internacional Vila Nova não? Vila Nova está em sexto, pois é. Esses Oeste, Vila Nova e Juventude estão brigando por uma vaga. E América, Paraná e Ceará estão brigando por 2 vagas. Esse é o número. Pode Esse é o número. Esse é o número. Internacional já está classificado, já vai subir. América, Paraná e Ceará brigam por 2 vagas e Oeste, Vila Nova e Juventude por 1 vaga. Muito é isso bem. aí. Eu acho que o Internacional vai confirmar a classificação no Beira-Rio, né? Eu acho que empata agora em Varginha, ou ganha e tal, mas matematicamente deve confirmar no Beira-Rio. Né? É uma tendência. Mandar um abraço pro Rui Prieto, que está nos assistindo em Balneário Pinhal, registrando aqui sempre pela transmissão, e muitos ouvintes e espectadores em Igrejinha, Camboriú, pessoal registrando sempre pelas redes sociais. Muito bem. Mandar também para o Sandro Keck, lá em Guarapuava, que está sempre nos assistindo. Sempre. Tá? Olha aqui, ó, eu estava procurando aqui o gol na memória. Vamos ao gol na memória. Tinha uma pergunta no ar ainda. O que pensa Luciano Davi a respeito do para trás mente que a antiga direção quer que seja analisado também. Mas o gol na memória é Internacional 2-0 no Flamengo, 30 de outubro de 93. Elson Roberto marcou para o Colorado. O Elson, né? O homem borracho. Ali, ó. Ali. Bem o estilão dele, né? Do meio da rua. Desviou na zaga ali, deu uma enganada. 93 era o Falcão, o técnico. Vamos ver se é o Falcão. Coca-Cola. Era o Falcão ou era o Lopes? O Lopes saiu para a entrada do... Lopes, 92, foi campeão da Copa do Brasil, né? E ficou gol de pênalti no início final. de 93, depois foi substituído pelo Enio Andrade. Foi muito mal a arrancada do Internacional na Libertadores em 93, aí entrou o Enio. Né? Mas depois veio também o Falcão. Bom, Falcão foi em 91, Falcão no Internacional, acho. Não, foi em 93 também. Que foi a primeira vez, né, que ele foi... Não, Falcão 91 foi na seleção brasileira. 93 foi no Inter, depois de passar pelo América e a seleção. Daí saiu do Inter e foi para a seleção japonesa em 94. Isso mesmo. Então, em 93, o Inter teve o Lopes, teve o Enio Andrade e teve Paulo Roberto Falcão. Pichotada! Goleiro falha feio e entrega gol no campeonato argentino. Vamos à pichotada, então. Vamos ver aí o que aconteceu com esse rapaz. O goleiro falha feio e entrega gol no campeonato argentino. Vamos ver. No repeteco aí, vê. Opa! Comemoração meio... Bateu no pé de apoio. Égua! Eu digo égua há muito tempo, não é por causa da novela. Hein? Luciano Davi, diga, Luciano. O que eu acho com relação aos acontecimentos? Quem que eu acho com relação aos acontecimentos do clube, né? Se quiserem fazer uma auditoria nas minhas contratações, pode colocar os 4 empresários dos jogadores que eu trouxe aqui, a gente faz uma cariação frente a frente para ver se existe algum tipo de problema com relação a isso. Agora, eu acho que é um direito das pessoas e já está encaminhado que está indo para o Ministério Público esse assunto, até porque o Conselho Deliberativo do Internacional não tem... Poder de polícia. Não tem. O máximo que o Conselho Deliberativo tem é administrativo. Civil e criminal é Ministério Público, não tem, o Internacional não tem o que fazer nesse sentido. Valeu, obrigado. Ampla defesa sempre. Sempre, ampla defesa, amplo direito de defesa e do contraditório, para todos eles. Até às 19.